Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Pharmacy Academy. Meu nome é Paulo Ber, sou mais conhecido pelo apelido Magu. Eu sou educador físico, sou paleocoach, estudo evolução humana, antropologia, ciência política já faz mais de 10 anos. E isso sabe por quê? Porque eu comecei a questionar aquilo que eu fazia. Eu trabalho com exercício, trabalho com alimentação, trabalho com estilo de vida. Em algum momento da minha história, eu passei a questionar o que eu fazia. Eu passei a questionar por que nós vamos à academia, porque nós buscamos uma alimentação mais saudável, quando na verdade nem sempre é tão saudável, por que nós vivemos da maneira como vivemos. Será que o nosso DNA, será que a nossa genética, ela nos leva ao mundo em que a gente vive hoje? E para iniciar esse assunto, eu pensei em mostrar para vocês dois cenários. O cenário de um leão selvagem e o cenário de um leão em cativeiro. Imagine esses dois leões. Talvez você não saiba como vive um leão selvagem, talvez não saiba como vive um leão em cativeiro. E eu vou mostrar para vocês quais são as diferenças. Um leão selvagem vive cerca de 13, 15 anos mais ou menos. Um leão em cativeiro chega a viver 28, 30 anos, ou seja, ele vive mais, ele é mais bem alimentado, ele come de 13 a 15 quilos por dia sem precisar caçar. Já o leão selvagem, ele tem uma média de performance de caça na ordem de 20 a 30%. De cada 10 vezes que ele sai para caçar, 20 ou 30 vezes ele consegue caçar e consegue se alimentar. Logo, ele precisa ser muito mais ágil, ele precisa ter presas rápidas, ele precisa ter grandes presas, precisa ser muito mais veloz. O leão de cativeiro vive num ambiente controlado, com alimentação, vive mais, porém, veja só, os leões de cativeiro costumam morrer de doenças crônicas, inexistente no mundo selvagem. Eles morrem de diabetes, eles morrem de tumores, eles morrem de doenças inflamatórias, sendo que a maioria dos leões vive de 13 a 15 anos, mas costumam morrer ou de causas naturais, ou então pela velhice, eles acabam se tornando presas fáceis para outros predadores numa cadeia alimentar abaixo dele. O que eu quero dizer com isso? Transferindo isso para a nossa civilização, para a nossa espécie, imagina como era o homem primitivo, que tem exatamente o mesmo DNA desde o seu surgimento, desde 200 mil anos atrás nós temos exatamente o mesmo DNA, com pequenas mudanças de fenótipo causado por situações ambientais. E imagine agora o homem moderno, preso na sua casa, sem poder caçar, comprando seus alimentos no supermercado com total abundância. Será que isso pode mudar o destino de uma espécie? Imagine a leoa que foi programada para caçar, se de repente ela passasse somente a cuidar da prole e o leão resolvesse ser o protagonista da caça. Provavelmente a espécie seria extinta, porque o leão não tem a mesma velocidade da leoa. Logo, essas questões relacionadas à evolução, à genética, elas são fundamentais quando nós estudamos o que é natural e o que não é natural, o que é evolução induzida e o que é evolução natural. E é isso que nós vamos tratar nessa minha primeira de 4 aulas que nós vamos desenvolver ao longo do tempo. Antes da gente iniciar, vamos tratar de um assunto que é importante quando nós nos expomos e falamos sobre pesquisa. Quando nós falamos sobre pesquisa, não significa que estamos falando uma verdade absoluta, que estamos afirmando uma verdade absoluta. Porque para a maioria dos assuntos, tirando que a Terra é redonda, de que a Terra gira em torno do Sol e que o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste, tirando isso, a maioria dos assuntos e dos temas, você vai encontrar pesquisas que divergem e que são às vezes até contraditórias. Então, quando a gente fala de pesquisa, nós temos que imaginar que existem vários tipos de pesquisadores. E eu vou passar alguns tipos para vocês. Existe o pesquisador de currículo. Pesquisador de currículo é aquele pesquisador que tem 10, 15, 20 pesquisas publicadas, mas que ninguém usa a pesquisa deles para nada, porque ele simplesmente está encontrando assuntos para divulgar pesquisa e encher o seu currículo. Existe um outro tipo de pesquisador, que é o pesquisador de tese. Pesquisador de tese é aquele que formula uma hipótese e que cria um cenário para provar aquela hipótese. Às vezes, criando o cenário, você não torna a pesquisa desonesta, mas ela muitas vezes não se encaixa com o teu mundo real. Então ela acaba se tornando muito mais uma ficção no mundo real do que propriamente uma verdade.
E existe finalmente o pesquisador de verdade, que é aquele que não tem uma hipótese, ele tem uma pergunta. Será que acontece? E ele busca provas para perceber se acontece ou não. O maior exemplo disso que eu considero é Albert Einstein. Ele fez a teoria especial da relatividade no início do século e quase 20 anos depois ele provou que a própria teoria dele tinha alguns equívocos e precisava ser atualizada. Ele questionou a si mesmo. Então esses pesquisadores são aqueles pesquisadores que nós devemos procurar. Mas como identificá-los? Bem, não há como identificá-los. Então o que nós devemos fazer é ler o contraditório e ler aquilo na qual a gente acredita. Eu já li várias pesquisas de ambos os lados e o que eu venho trazer para vocês agora é aquilo que faz mais sentido para mim. Quando a gente fala mais sentido para mim, eu estou dando a minha opinião. E nessa opinião, nós vamos dividir essa opinião em 4 Fs. O que seriam eles? O primeiro F é o F de fato. Fato é aquela pesquisa que foi publicada, você experimentou na vida real e deu certo. Ficção, que é o segundo F, é aquele tipo de pesquisa que dá certo na literatura, mas quando você aplica, não acontece. E por quê? Porque ela é específica de um cenário. Porque pesquisa nada mais é que um caminho possível dentro de um cenário específico. Agora, quando você sai daquele cenário, aquela pesquisa ela já não consegue ser validada. Então isso eu chamo de ficção. Fábula são mitos. São coisas que alguém, em algum momento da história, criou, as pessoas passaram a seguir e todos fazem sem questionar e sem necessariamente saber por quê. Um exemplo disso é, veja bem, vamos começar com a polêmica, beber leite. Beber leite é uma grande fábula que nós vamos discutir aqui ainda nessas 4 aulas em que vamos desenvolver. E finalmente filosofia. Filosofia são ideias que eu desenvolvi através das pesquisas que eu fiz, através dos meus experimentos, através da minha atividade empírica como profissional do exercício e da saúde. Vendo isso e deixando isso bem claro, ou seja, você pode questionar aquilo que eu digo, porque realmente vão existir pesquisas contraditórias às informações que eu vou trazer para vocês, vamos passar ao segundo assunto, que é o assunto que trata de evolução. O que é evolução? Bom, vamos dividir a evolução em 2 formas: evolução induzida e evolução natural. Quando nós falamos em evolução induzida, são as descobertas da humanidade, são não somente os descobrimentos, mas todas aqueles procedimentos e tarefas da humanidade que levaram à evolução, mas de uma forma artificial, que foge à nossa programação genética, que foge ao nosso DNA de 200 mil anos. Com isso, normalmente, quando você adota a evolução induzida, você fere o ecossistema, porque o ecossistema ele é perfeito para a evolução natural das espécies. E o que significa evolução natural? É quando uma espécie ela evolui baseada nos recursos da natureza disponíveis e sem nenhuma artificialidade com base em tecnologia criada pelo homem. E dentro desses 2 parâmetros, nós vamos entender por que, em alguns momentos, a nossa evolução ela nos leva à extinção e por que, em alguns momentos, a nossa evolução nos leva a viver mais e com mais qualidade. Existe a teoria moderna da evolução, que é um pouco diferente daquela figura que nós enxergamos o macaquinho, com o macaquinho maior, até chegar ao homem. Na verdade, o homem não evoluiu dessa forma. Muitas evidências científicas mostram que o homem já conviveu com outras espécies. Ele já conviveu há 200 mil anos atrás, existiam cerca de 5 espécies em todo o planeta. E essas espécies foram se extinguindo ao longo do tempo. Então, não necessariamente, o homem sempre teve uma espécie que se sobrepujou à outra. Nós vamos entender mais ou menos como isso aconteceu. Mas a gente precisa entender que o Homo sapiens é uma de várias espécies humanas que conviviam na Terra há milhares e até milhões de anos. Vamos iniciar a nossa evolução há cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Eu sei, parece um assunto muito longo, mas na verdade nós vamos tratar de 98% da evolução humana em poucos minutos, porque nos últimos 2% da evolução humana é onde ocorreu as grandes mudanças na nossa espécie. Foi nos últimos 5 mil anos onde a humanidade realmente mudou dentro do planeta Terra. Há 2,5 milhões de anos atrás existiram os primeiros seres humanos, os primeiros
humanos do gênero Homo que desceram das árvores e passaram a conviver mais com arbustos. Eles adquiriram com o tempo a posição bípede e perderam o seu rabo. Com isso, eles passaram a andar em pé. E o andar em pé é que nos torna humanos. Nessa época, nós ainda não éramos caçadores, nós éramos carniceiros e vivíamos na base da cadeia alimentar com muitos predadores. Em outras palavras, por que vivíamos nas árvores? Porque éramos espécies mais fracas, éramos espécies sem o raciocínio que nós temos hoje, o Homo sapiens ainda não existia, e por isso, ao descer dos arbustos, passamos a concorrer com esses predadores. Logo, passamos a comer a carne que sobrava da caça de outros predadores. Isso aconteceu durante milhões de anos. Aliás, as primeiras espécies foram as espécies que mais duraram, porque, veja bem o paradoxo, pela falta de inteligência, pela falta da inteligência que nós temos, eles conseguiram se manter muito mais tempo na Terra em função de que a natureza, ela equilibra as espécies, evitando a extinção em massa. E por isso nós vivemos muito mais tempo. Essa história, a gente pode correr de 2,5 milhões, mais ou menos, até cerca de 300 mil anos. Há cerca de 300 mil anos atrás, 100 mil anos antes da nossa espécie nascer, os humanos, que não somos nós, são outras espécies, eles passam a dominar o fogo. Com o domínio do fogo, o ser humano passou a comer mais carne. Comendo mais carne, ele passou a se alimentar melhor, porque ele passou a comer com uma abundância um pouco maior e não precisou de maxilares tão fortes. Assim, o cérebro passou a ser mais bem alimentado. E com isso, acabou lá no futuro, cerca de 100 mil anos depois, dando origem à nossa espécie. A partir do momento que a nossa espécie ela chega primeiro no período interglacial. Deixa eu explicar o que significa período glacial e período interglacial. A história tem nos mostrado, os fósseis e as camadas geológicas da Terra, elas têm nos mostrado que nós passamos por momentos que nós intervalamos momentos glaciares com momentos interglaciares na ordem de 9:1 a 10:1. O que significa isso? Que a cada 100 mil anos, 150 mil anos de era glacial, nós temos 10 a 15 mil anos de era interglacial com temperatura amena como estamos tendo hoje. Considerando que nós estamos atualmente há cerca de 12 a 13 mil anos numa era interglacial, é de se pressupor que a partir de 1.000 anos ou 2.000 anos à frente, o nosso mundo passe a esfriar no hemisfério norte e nós passamos a ter uma nova era glacial. Eu sei, você vai dizer, mas Magu, o clima do planeta está aquecendo, está acontecendo aquecimento global. Sim, só que o aquecimento global é artificial e todos nós sabemos disso, né? Ele é causado pela agricultura, através do desmatamento, ele é causado pela pecuária, através do metano das fezes dos animais, ele é causado pelos combustíveis fósseis, ele é causado pelas grandes indústrias. Sim, e o que o mundo está fazendo? O mundo está tentando responder. O mundo está com febre e essa febre ela é demonstrada através de enchentes, de furacões cada vez mais frequentes, de terremotos cada vez mais frequentes. Até vulcões estão começando a surgir atualmente, coisa que já não acontecia há muito tempo. Bom, mas voltemos às eras interglaciais. O ser humano provavelmente surgiu numa era interglacial, numa era de uma abundância um pouco maior de alimentos, já no meio da cadeia alimentar e considerando que ele já dominava o fogo. Como nasce o Homo sapiens? A primeira grande característica da nossa espécie é o tamanho do cérebro. O nosso cérebro, ele aumentou. Ele é bem maior que o cérebro de outras espécies de humanos. Justamente por causa da alimentação, da otimização da alimentação, tanto de proteínas quanto de carboidratos na era interglacial. Muito bem. A partir do momento que o cérebro ele cresce de tamanho, você tem um ser humano, Homo sapiens, onde a fêmea continua tendo um orifício vaginal semelhante ao orifício vaginal de outras espécies anteriores. O que acontece com isso? A natureza mais uma vez é sábia. Para evitar um nível de mortalidade muito alto da espécie humana nos nascimentos em função do cérebro grande, a natureza ela resolveu gerar um feto com um cérebro muito menor que o cérebro do adulto. Mas isso não acontece em todas as espécies? Não.
Se você observar bem a maioria dos animais, logo que eles nascem, eles passam às vezes apenas algumas horas ou apenas alguns dias de maturação e ele já fica em pé e ele já começa a buscar alimento. Seja ele através das mamas dos mamíferos ou seja através de pequenos arbustos, no caso dos herbívoros. Já existe esse instinto desde o início e muito mais aflorado. Por quê? Porque o cérebro já nasce com o tamanho quase idêntico ao tamanho do adulto. O Homo sapiens é a primeira espécie da natureza que sai com um cérebro muito subdesenvolvido em função da inteligência que ele adquiriu através da alimentação e das experiências com fogo e algumas ferramentas. Muito bem, a partir do momento que ele nasce com essa dificuldade, ele precisa nascer subdesenvolvido. Quando ele nasce subdesenvolvido, ele precisa de muito mais tempo com a fêmea e com seus pares para que ele possa ter independência e autonomia. Isso gerou o que nós chamamos de socialização, da necessidade de socialização do Homo sapiens em relação a outras comunidades, que acabou levando mais tarde à revolução cognitiva, à explosão cognitiva do Homo sapiens. Mas muito bem, essa espécie ela nasce mais frágil que as anteriores, ela nasce mais inteligente que as anteriores, e por ser mais inteligente, ela já nasce com o poder estratégico de caça. E com isso, mais uma vez, ele dá um pequeno salto na cadeia alimentar. E nós estamos falando de 200 mil anos atrás. Eu digo 200 mil anos, mas pode ser 220, 280 ou 180 mil anos. Porque os fósseis, eles nos dão uma ideia, mas não significa que essa ideia seja uma verdade absoluta. Existe uma margem pequena de erro, mas que nos permite dizer que o fogo, por exemplo, surgiu antes na vida humana, antes da nossa evolução para a nossa espécie. Legal. A partir daí, ele passa... E aí ele já vinha caçando, né? Ele já se tornou um caçador-coletor, só que agora a caça ela passa a ser mais sofisticada. E há 70 mil anos atrás surge o que nós chamamos de explosão ou revolução cognitiva, que é o momento em que um homem, num determinado momento de sua história, ele passa a ter mais inteligência, ele passa a emboscar suas presas, ele passa a ter mais curiosidade, ele passa a ter simbolismo no seu pensamento. Ele passa a encontrar algo que se chama consciência. Animais inteligentes ou próximos da nossa inteligência têm algo chamado consciência e ele passa a aflorar sentimentos. O modo que o macho copula com a fêmea passa a mudar. Quase todos os animais, eles copulam através do coito animal. E nós passamos a copular um de frente para o outro, olhando um para o outro. Aí você soma a socialização oriunda da necessidade dos fetos de se desenvolverem e de passarem a caminhar quase um ano depois, você soma a socialização e as relações sexuais olho no olho e você passa a ter um ser mais inteligente, você passa a ter um ser estratégico, você passa a ter um ser curioso e um ser que ama. Algumas pesquisas em psicologia mostram que o amor vem justamente dessa mudança de posição na vida sexual dos nossos antepassados, onde a partir do momento em que nós passamos a transar de frente, nós passamos a olhar um no olho do outro e as relações sexuais deixaram de o ser somente para fins de reprodução. Então veja como o ser humano, veja como a nossa espécie, ela se tornou muito sofisticada em relação a qualquer outra espécie no planeta. Mas a evolução ainda era natural, mesmo sendo caçadores-coletores. Há 70 mil anos atrás, nós resolvemos sair da África. Nós resolvemos sair do nosso habitat natural e passar a explorar o mundo. Por quê? Porque nos tornamos curiosos, nos tornamos mais inteligentes e queremos descobrir mais. Saímos da África e passamos a ocupar o Oriente Médio, do Oriente Médio para a Europa, seguindo o mapa, né? Então você sai da África, você passa para o Oriente Médio e para a Europa. Na Europa, eles se deparam com uma outra espécie de humanos, que todos nós já ouvimos falar e que existe muito mito em relação a eles por serem mais fortes e por serem muito resistentes ao longo de milhões de anos, que são os Homo neandertales. Então eram humanos da espécie do gênero Homo, porém eles viviam na Europa. Por que eles eram tão fortes e tão resistentes? Porque eles sobreviveram a várias glaciações.
Eles conseguiram sobreviver a várias glaciações. Isso tornou o povo muito mais forte, muito mais rude, onde as próprias mulheres não tinham as mesmas tarefas das mulheres Homo sapiens na África. Na África, as fêmeas Homo sapiens, elas tinham a função de processamento da carne que chegava na tribo, de coleta de vegetais, mas elas não participavam da caça. Não corriam como os homens. Nós vamos falar muito sobre isso, sobre os hábitos humanos em outras aulas. Mas, de uma forma geral, as mulheres Homo sapiens eram diferentes das mulheres neandertais. As mulheres neandertais eram nômades, assim como os machos, e elas participavam da caça. Então, também elas eram mais fortes. Porém, não tinham a nossa inteligência. E os humanos sapiens, quando chegaram na Europa, eles passaram a emboscar, eles passaram a ter o domínio da emboscada, eles chegaram na África com ferramentas muito mais sofisticadas de caça e passaram não só a concorrer territórios com neandertais, como também a resgatar alimentos que antes eram abundantes somente para os neandertais. E agora passou a haver concorrência de alimentos. Para você ter uma ideia, 40 mil anos depois dos Homo sapiens chegarem na Europa, os neandertais haviam sumido do planeta. Não somente eles, assim como eles, os Homo erectus, que ainda existiam remanescentes na faixa do Oriente Médio, Sudoeste Asiático e Índia, também sumiram. Os denisovanos, que compreendiam os humanos da tundra soviética, do que nós chamamos hoje de tundra soviética, também acabaram sumindo com a migração dos sapiens para lá. E assim como eles, os florescenses, que deram origem aos pigmeus da Tailândia, da Polinésia, também acabaram sumindo. Para você ter uma ideia, a Austrália ela foi colonizada pelos seres humanos, pelos Homo sapiens, há 40 mil anos atrás. Em 20 mil anos, toda a megafauna da Austrália foi extinta. 90% dos animais da Austrália foram extintos, sendo que 100% da megafauna sumiu do planeta Terra. E isso aconteceu em vários pontos da Terra, inclusive nas Américas, quando o Homo sapiens chegou a 12 mil anos. Isso é para mostrar um pouco da caminhada dos sapiens pela Terra. A conclusão que eu chego, e agora é filosofia, é que a nossa espécie, ela era, eu acho que a mais cruel de todas, porque todas as espécies conviviam com uma certa paz, em um certo nível de paz, até nós chegarmos. Cada vez mais eu fico acreditando em Thomas Hobbes, quando ele diz que o homem é o lobo do homem, né? O homem é o bicho do homem. Mas vamos tentar ser menos nihilistas e vamos imaginar um mundo melhor a partir dessa inteligência que o homem conquistou com todos esses domínios da antiguidade. Muito bem. Então, uma espécie mais frágil e com um detalhe, essa espécie ela nasceu com menos pelos do que todas as demais. Hoje nós somos os únicos mamíferos do planeta que não temos pelos. O que nos possibilita algo que nenhum mamífero consegue, que é se adaptar a qualquer clima do planeta, porque nós podemos trocar calor em qualquer temperatura. Claro que nós precisamos caçar e precisamos de peles para nos aquecer, mas ao mesmo tempo, essa mudança que houve no nosso fenótipo, nessa nossa constituição, nos tornou muito mais adaptáveis a qualquer clima, o que nos permitiu passar pela última glaciação que ocorreu entre 180 mil anos atrás até 15 mil anos atrás. Sim, o Sapiens passou por uma grande glaciação e sobreviveu a ela graças muito à nossa condição de não ter pelos. Veja como o ser humano ele passou por várias modificações, né? E essas modificações elas acabaram culminando nesse ser sofisticado que somos nós, a espécie Homo sapiens. Legal. Passadas essas revoluções, domínio do fogo, revolução cognitiva e as grandes migrações, nós chegamos a 15 mil anos atrás. E aí nós acendemos um sinal amarelo na nossa evolução. É o momento em que ocorre o que nós chamamos de revolução agrícola. Para que caçar um mamute se nós podemos criar vaquinhas? Para que caçar animais para comer se nós podemos assentar em um determinado território, plantar vegetais e
domesticar animais selvagens, transformando-os em animais comestíveis. A domesticação de animais ela é muito antiga, né? Se pressupõe aí, as evidências mostram que os cães eles foram os primeiros animais a serem domesticados e isso remonta a mais de 100 mil anos. Mas fora os cães, nenhum outro animal até então era domesticado. E os cães, por sua vez, também não eram domesticados para fins alimentares. Eles eram domesticados como companheiros e como suporte de caça, já que eram a maioria deles oriundos dos lobos. E nesse ponto da história em que você tem uma revolução em que os seres humanos em várias partes do mundo passam a assentar-se e iniciar a agricultura, pergunta que não quer calar. Magu, todos os seres humanos passaram a plantar na mesma época? Não exatamente na mesma época, mas no intervalo de muito poucos milhares de anos. E não foi por causa da imigração e nem da informação. Ocorre que com o final das glaciações, os rios passaram a ser muito abundantes, porque a terra passou a surgir, a terra ficou mais fértil e você tem uma abundância de surgimento de rios em todo o mundo. A partir do momento que você tem rios, você tem terra fértil nas margens. Então os humanos passaram a se apropriar das margens dos rios e criar assentamentos de núcleos familiares. Isso gerou a possibilidade de não querer mais ser nômade. Esse instinto nômade que nós temos, nós represamos em função de uma mudança climática, de uma possibilidade de poder assentar-se num lugar onde você tem uma terra fértil para ter, ao longo do ano, alimento abundante. E a partir daí, você passa a plantar, não somente a colher, mas sim a plantar. Então a agricultura surgiu muito em função da mudança climática da interglaciação. Com isso, a pecuária acabou vindo junto 3, 4 mil anos depois. Essa revolução, ela acende o sinal amarelo por quê? Porque a agricultura, ela trouxe alguns alimentos que não eram alimentos com origem no nosso DNA, com origem na nossa programação genética. Um exemplo deles é o leite. O homem não havia bebido leite após o período de lactação antes da agricultura. Ele bebia apenas até o período da lactação e nunca mais bebia leite. A gente ainda vai falar de leite sobre isso. Nós temos ainda alguns momentos aí que a gente vai abordar mais especificamente. Mas o leite é um dos exemplos de um alimento em que o homem decidiu consumir. Um outro alimento que o homem decidiu consumir é o trigo, já que o trigo é um alimento de pássaros e gafanhotos. Nenhum mamífero na Terra come trigo. Nós somos os únicos mamíferos que decidimos comer trigo a partir da agricultura. Essa revolução e esses alimentos novos que foram surgindo, né, acabaram ao longo dos anos, ao longo de centenas, milhares de anos, promovendo algumas mudanças bastante interessantes no nosso fenótipo, no nosso organismo e na nossa imunidade. Ok? Com os assentamentos, nós passamos a criar pequenos núcleos. Esses núcleos aumentaram e aí nós formamos os primeiros reinos, os primeiros impérios, os primeiros reinos na Terra, oriundos lá da Ásia Menor e do Oriente Médio. Basicamente foi onde começou a surgir tudo isso. Nesse meio tempo da agricultura, você tem a domesticação do cavalo. 5.000 anos e meio, 5.500 anos, mais ou menos antes de Cristo, você tem a domesticação do cavalo. E veja, a invenção da roda é algo muito novo. A invenção da roda surgiu 6.000 anos antes de Cristo. Então veja que nesse período da agricultura, onde você passa a assentar, você tem o quê? Você tem troca de ideias. Você tem, quanto mais pessoas debatendo, mais você aumenta o seu potencial cognitivo e mais você aumenta o seu potencial criativo. Com isso, a invenção da roda, 6.000 anos antes de Cristo. A domesticação dos cavalos, 5.000 anos antes de Cristo. A invenção da escrita, cerca de 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, surgiram todos decorrentes desses assentamentos, da reunião de muitos humanos num lugar só. Então a agricultura trouxe algumas vantagens para a nossa espécie, porém, essas vantagens, do ponto de vista social, elas também trouxeram um preço muito alto ao longo dos anos. Legal? Esses reinos acabaram gerando a necessidade de criação de defesa.
do aparecimento dos primeiros exércitos. E a partir dos aparecimentos dos primeiros exércitos, desses primeiros assentamentos, que você tem o que nós chamamos de treinamento. Algumas pessoas perguntam, de onde surgiu o treinamento? O treinamento físico, ele surge a partir da necessidade de camponeses se defenderem. E a partir do momento que você tem muitas pessoas defendendo determinado território, você precisa fazer com que todas elas tenham uma certa organização para lutar. E aí passamos a treinar, passamos a ter os primeiros indícios de atividade física. Então o ser humano agora ele passa a ter mais alimentos, ele não precisa mais correr atrás de alimentos, ele aproveita a sazonalidade para, no intervalo desses períodos climáticos, alimentar-se melhor, desenvolver melhor os alimentos, e com isso você tem o primeiro embrião do sedentarismo, o primeiro embrião do aumento de peso, porque até a agricultura você não tinha obesidade. Até a agricultura você não tinha diabetes. Você vai ver que a diabetes ela surge há menos de 200 anos da nossa era atual. Né? A diabetes tipo 2 ela surge há muito pouco tempo. Síndrome de Down surge no século XIX. Então você vê que muitas das doenças crônicas que nós temos hoje, ela surge em detrimento dessas novas descobertas dos seres humanos. Mas antes da agricultura, você tinha muito poucas doenças crônicas. Na verdade, nós morríamos muito mais de infecção do que de inflamação. Vivíamos mais? Sim, vivíamos mais. E esse é o grande paradoxo, porque as pesquisas mostram que os seres primitivos viviam entre 40 e 60 anos. Isso é verdadeiro. E que os seres modernos hoje vivem com uma expectativa dele que vai de 60 anos em países com um desenvolvimento médio até 75, chegando a quase 80 anos em países de grande desenvolvimento humano. Sim, isso é verdade. Mas eu vou entregar um problema para vocês agora. Vamos entender uma família moderna vivendo aqui no nosso país, com a esposa grávida e o marido trabalhador, como a maioria de nós somos, né? Quem não é rentista é um trabalhador. Vamos imaginar essa situação. Você pega essa família, a esposa grávida, você tira todas as ferramentas, você tira todas as vacinas, você tira todos os alimentos do supermercado, você tira todas as roupas, você tira tudo dessa família, nus, joga dentro da floresta amazônica, sem nenhum contato com a sociedade moderna. E eu te pergunto, quantos anos mais esse casal sobrevive? E vou fazer uma pergunta ainda mais difícil. Quantos anos, se o feto nascer com vida, com quantos anos essa criança que vai nascer, ela vai viver? Qual a expectativa dela, dessa criança, vivendo num mundo hostil, saindo da sociedade moderna de hoje? Então a minha tese, hoje, é de que o ser humano moderno, ele vive no seu estado natural, na floresta, no deserto, no gelo, no seu estado natural, ele vive menos do que aquele humano que vivia com hostilidade no meio da cadeia alimentar, sendo mais presa do que predador, quando ele vivia de 40 a 60 anos. Que essa era a expectativa de vida do homem primitivo. Essa expectativa até diminuiu na Idade Média, no período da Idade das Trevas, ela até diminuiu essa expectativa de vida em função justamente de várias infecções e doenças inflamatórias oriundas da falta de higiene do mundo da Idade Média. Mas se a gente considerar hoje o mundo moderno como ele é hoje, nós vamos perceber que nós vivemos com uma qualidade de vida muitas vezes artificial, muitas vezes mantida através de hormônios, através de remédios, através de suplementos, através de vitaminas artificiais. E a gente precisa entender que o que é evolução natural, que faz com que nós morremos na nossa cama, sem tubo, lá perto dos 100 anos e dormindo de madrugada. E a evolução induzida, que vai nos levar a morrer num hospital, entubado, provavelmente com uma doença crônica a qualquer hora do dia. Essa é uma diferença bastante relevante. Então a pergunta que eu quero fazer para você,
antes de nós continuarmos e chegarmos nos últimos 2000 anos da nossa vida é: de que forma você quer morrer? Muito bem. Tudo isso que a gente conversou, ele trata de cerca de 98% da história humana, que vai de 200 mil anos atrás até cerca de 2000 anos atrás, tá? Que é onde começa a era cristã, e nós temos aí algumas mudanças mais relevantes do que em todo esse período que eu comentei. Na verdade, esse período ele teve algumas grandes mudanças em 190, 195 mil anos. E nos últimos 5 mil anos, nós mudamos quase a nossa espécie. Estamos quase mudando o nosso DNA, na verdade. Bem, a partir do momento em que nós temos a Revolução Agrícola e que nós temos os exércitos, os assentamentos próximos aos rios, nós não temos grandes mudanças nesse período até cerca do ano 1000, até cerca do século X do século IX. Por quê? Porque nós temos o trigo já popularizado através do pão, né? Não tão popularizado entre as classes superiores, mas entre os camponeses escravos. Por quê? Porque o pão ele foi criado apenas para alimentar escravos. O pão foi criado da farinha do trigo, da qual uma planta que é muito resistente e que facilmente moída, ela se transforma em farinha, que dá origem a um alimento de alto valor glicêmico, que dá origem a um alimento de muito valor calórico e que cria um bolo alimentar que faz com que você possa alimentar uma vez só por dia. Então é um alimento barato e que pode ser produzido em abundância. Então o pão, ele foi um alimento que, por ser popular, por ser das massas mais populares, por ser das massas dos camponeses, da massa dos escravos, ele era um alimento ainda popular dentro dessa faixa social. Não se sabe por que o cristianismo adotou o pão como um alimento divino. Claro, nós temos a história da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento, mas nós sabemos também que o Velho Testamento ele foi escrito entre 1500 e 450 a.C. e o Novo Testamento ele passou a ser escrito, o primeiro evangelho começou a ser escrito no ano 50. Então o que se sabe na verdade é que o pão naquela época ele era popular nas classes mais baixas e obviamente por ser o cristianismo oriundo das classes sociais mais baixas daquela época, ele pode ter usado o pão como um alimento simbólico para isso. Mas o pão ainda não tinha chegado na nobreza, ainda não tinha chegado entre os vassalos, ainda não tinha chegado na burguesia nessa época. Até o ano 1000 não mudou tanta coisa no mundo, do ponto de vista da evolução, do ponto de vista do nosso desenvolvimento humano. Passamos pela peste negra, passamos por um crescimento de obesidade na nobreza e no clero, porque o clero e a nobreza passaram a ter poder e os grandes nobres passaram a não lutar mais, passaram a viver em seus castelos. Logo, não precisavam mais de treinamento, não precisavam mais de atividade física e com os reinos você tem uma distribuição de classe muito distante entre os mais pobres e os mais ricos. Logo, a nobreza e o clero tinham alimentação abundante, pouca atividade física. As classes mais baixas tinham muito trabalho braçal e restrição de alimentos. Dessa forma, você tem o crescimento da obesidade entre o clero e a nobreza, nesses primeiros 1000 anos de evolução humana. Lá pelos 1000 anos você tem as cruzadas, né? E as cruzadas geram uma nova união entre os povos depois de Gengis Khan, depois da invasão dos mouros na Europa, você tem as cruzadas. As cruzadas, elas criam uma variação de alimentos através das migrações. E com isso os seres humanos passam a trocar alimentos. Dessa forma, veja só, a massa que nós conhecemos, ela chega na Europa no século IX. Magu, os espartanos não comiam massa com frango? Não, os espartanos não comiam massa com frango. Não tomavam suplementos e o que eles ingeriam, o que eles comiam na época eram verduras, frutas, carne e ovos. Então, nós passamos praticamente todo o Império Romano, todo o Império Grego sendo alimentado por verduras, carne, ovos
e frutas. Logo, a massa, ela chega tarde na Europa, ela chega no século IX. O pão já havia chegado, mas a massa, que sim, era um alimento que ocupou todas as classes sociais, ela chega bem tarde para nós, tá certo? A partir do ano 1000, a partir do século X, nós temos o quê? Nós temos a peste negra. A peste negra que foi levada na Rota da Seda, a partir da Ásia Menor, da China até a Europa, em comboios, através de uma espécie de rato negro, né? E essa espécie de rato negro acabou levando a peste bubônica para a Europa, que dizimou entre 2/3 e alguns estudiosos dizem que até metade da Europa, cerca de 30 a 40 milhões de europeus morreram no período de 50 anos, porque a peste bubônica ela foi pandêmica, ela atingiu praticamente todo o continente europeu. Isso fez com que houvesse não somente uma mudança alimentar drástica, como também uma restrição empírica de muitos alimentos. Como não havia culpados, passou-se a se culpar os judeus, passou-se a culpar os alimentos, passou-se a culpar a forma de viver, passou-se a culpar a higiene, quando na verdade o grande culpado era apenas uma espécie de rato, que por motivos que alguns estudiosos ainda estão estudando até hoje, essa espécie ela foi praticamente extinta da Europa. E a peste negra ela sumiu quase que naturalmente, né? A melhoria da higiene fez com que esses animais acabassem abandonando alguns focos de reprodução, ou então que acabassem morrendo por falta de alimentos. A verdade é que a Europa era muito suja, né? E essa sujeira na Europa acabou proliferando toda essa desgraça nessa época. Nós chegamos na Idade Moderna, com o final da Idade Média, e aí chegamos aos grandes descobrimentos. Com os grandes descobrimentos, nós temos mais uma revolução alimentar no mundo. Porque a partir do momento que nós migramos para a América, nós descobrimos alguns alimentos que hoje o mundo inteiro consome e que nós consumimos praticamente todos os dias. Mas até os grandes descobrimentos, até o século XVI, simplesmente não existiam na Europa. Quer um exemplo? A batata. A batata ela surge no período interglacial, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, mas ela somente é cultivada a partir de cerca de 6 mil anos antes de Cristo pelos indígenas da América. Logo, antes do descobrimento da América e do descobrimento da América do Sul, não existia batata na Europa. Então a batata que nós conhecemos hoje, ela passou a ser mundial a partir dos grandes descobrimentos. Então nós temos a batata, nós temos o aipim, nós temos o café que chegou um pouco antes através da migração dos mouros, né? Os mouros levaram o café para a Europa, e nós estamos falando na Europa porque da Europa surge a maior parte dos alimentos que nós consumimos hoje. É da Europa que surge a cultura dos alimentos que nós consumimos hoje. Ela não surgiu na Europa, mas a cultura desses alimentos surgiu neste continente. Muito bem, essas mudanças vão ocorrendo. Tivemos a introdução da batata, tudo bem. Chegamos no século XIX. E no século XIX nós temos talvez a revolução mais perigosa da nossa evolução, que é a Revolução Industrial. Qual é o problema da Revolução Industrial? Você tira o ser humano da lavoura e você coloca ele dentro de uma fábrica. Você tira o ser humano do trabalho braçal, ele era ferreiro, ele era carpinteiro, ele trabalhava na imprensa, ele trabalhava num banco, mas sempre havia trabalho braçal na maioria dos empregos que ocorriam na época, né? Você tira ele e você coloca ele dentro de uma fábrica, passando um produto de uma mão para a outra. Isso acaba provocando um índice de sedentarismo muito grande. Com a popularização de alimentos baseados em trigo, baseados em milho e baseados em arroz, você tem um aumento da obesidade, mais um salto da obesidade. E antes que não havia relógio,
As pessoas passavam a trabalhar acordavam quando o sol surgia e dormiam quando o sol se punha. A partir do século XVII, você tem o relógio mecânico, que normalmente só existe na torre das igrejas das pequenas cidades, então você não sabia que horas acordava. Você tem o relógio pessoal, que surge no século XVIII, então até o século XVIII ninguém sabia exatamente que horas eram, as pessoas seguiam pelo sol, elas iniciavam a trabalhar com o sol surgindo e paravam de trabalhar com o sol se pondo. E no século XIX você tem a luz elétrica. Sim, a luz elétrica ela não tem 250 anos. Então até lá, até aquele momento você só tinha lampiões nas cidades e você tinha fogueiras e tochas. É incrível, né? Numa época de internet, nós pensávamos que há somente 250 anos, e 250 anos a gente considera o quê? Nosso tataravô não tinha luz elétrica na sua casa. Tudo isso conspirou para o aumento do sedentarismo, para a privação de sono, porque as pessoas passaram a dormir ainda mais tarde, e para o aumento da obesidade. Aí você massifica os alimentos e eles se tornam mais baratos. Que coisa louca isso, hein? Aí você começa a entender por que a humanidade, em tão pouco tempo, ela passou a ter hábitos tão diferentes dos nossos antepassados. E eu te pergunto, até onde é natural, até onde é artificial, até onde é induzida essa nossa evolução? A Revolução Industrial, ela foi um exemplo típico de evolução induzida. Passamos a Revolução Industrial, chegamos no início do século e aí você passa a ter o início, a ampliação da indústria, a ampliação das fábricas, até chegar na Primeira Guerra, que houve alguma mudança muito mais estrutural no mundo, mas não houve uma mudança na nossa evolução, mas nós temos a Segunda Guerra Mundial. Meados dos anos 40, você tem dois grandes movimentos ocorrendo. O primeiro movimento é a Segunda Guerra Mundial, que ela muda o mundo, ela muda a economia do mundo, ela muda a política do mundo, e você tem um movimento muito embrionário que surge com o nome de veganismo. Veja bem, o nome veganismo, porque a filosofia do veganismo, a instituição veganismo, ela já existia há algum tempo, mas o nome veganismo ele surge nos anos 40 através de um pesquisador da Sociedade Britânica Vegetariana chamado Donald Watson, que em 1944 resolve se separar da Sociedade Vegetariana e passa a iniciar um movimento ativista pela defesa não só dos direitos, mas pela defesa da não matança, né, da matança exacerbada de animais, principalmente animais domésticos, não somente para fins alimentícios, mas também para fins de estética, para fins da indústria têxtil e etc. Esse movimento ele começa muito embrionário, mas você já deve ter ouvido falar nesse conceito de veganismo e hoje ele é um movimento mundial, né? E cada vez cresce mais esse movimento. Muito também em função dos números que nós temos na pecuária e na agricultura, que são muito maiores do que a necessidade humana dentro do nosso planeta. Então, a partir do momento em que nós temos a Segunda Grande Guerra, você tem um país que sai ganhando muito com essa guerra, que são os Estados Unidos. E a partir do momento que os Estados Unidos, que estão do outro lado do continente e que passam a servir muito mais de suporte para a Europa do que qualquer coisa, no final de uma Segunda Guerra, você tem nos Estados Unidos uma grande revolução financeira. A partir do momento que ele empresta dinheiro para a Europa e a Europa passa a enriquecer os Estados Unidos a partir desses empréstimos, a partir do que nós chamamos de Plano Marshall, né, que foi o plano de suporte para a Europa pós-guerra. Esse plano ele fez com que os Estados Unidos potencializassem muito a sua indústria. A partir do momento da potencialização da indústria, nós temos o quê? A ampliação do que nós chamamos de fast foods. A indústria do trigo, a indústria dos processados a partir das fábricas, a indústria dos industrializados, e tudo isso acaba conspirando na ampliação do que nós chamamos hoje de fast foods. E aí nós temos várias marcas, que não cabe aqui citar quais, mas quando nós falamos de fast foods, você imagina um hambúrguer com cheddar, molhos e diversos condimentos. Pois é, todas essas empresas que fabricam tudo isso, elas explodiram na década de 40, na década de 50, logo após o pós-guerra, e passaram a vender para o mundo todo. Por quê? Porque era barato.
altamente calórico e em função da gordura hidrogenada, em função do glúten do trigo modificado que ocorreu nos anos 50, ele passou a ser muito mais gostoso e barato. Porém, existe um dado que dificilmente as pessoas conhecem e se você pesquisar um pouquinho só, não precisa pesquisar muito, você vai somente no Google e você vai ouvir muito falar sobre trigo modificado. O que acontece? O trigo, quando passou a ser consumido em larga escala através de grandes fazendas, ele criou uma dificuldade que era o tamanho da planta e a forma como as sementes eram dispostas na planta. O que eu quero dizer com isso? Uma planta muito grande para as colheitadeiras e sementes que caíam com muita facilidade a partir do momento que as colheitadeiras passavam, ou que o arado passava, enfim, que as máquinas da época passavam. No meados dos anos 50, a indústria criou um trigo modificado. Ela criou transgenicamente um trigo modificado, que tinha sua planta menor, ou seja, em que a colheitadeira passava a ser muito mais produtiva e com as sementes muito mais presas à planta, o que gerou uma depreciação, o que gerou uma perda muito menor na agricultura. O problema é que esse trigo modificado, ele passou a trazer muito mais glúten do que tinha o trigo selvagem. Então esse aumento do glúten, ele criou as alergias. O problema, na verdade, não está no glúten em si. O glúten é uma proteína que existe na aveia, é uma proteína que existe na cevada, é uma proteína que existe no trigo. Porém, no trigo que nós consumimos hoje, que é o trigo modificado, ele tem muito mais glúten e esse excesso de glúten é que acabou gerando as alergias e as intolerâncias que nós conhecemos hoje. Então, a partir dos anos 50, nós tivemos isso. E dos anos 50 até os anos 90, nós tivemos aí um certo equilíbrio, digamos um equilíbrio de forças, com uma vitória contundente da indústria em relação aos alimentos naturais, mas essa evolução ela não mudou tanto até os anos 90. Porque com os anos 90 nós temos algo chamado telefone celular, nós temos algo chamado comunicação. Nós temos a televisão em cada cidade, em cada casa. A televisão surgiu antes, mas a televisão ainda era um produto de uma classe social mais alta. De uma hora para outra, as televisões começaram a baixar de preço e nós temos televisão e nós temos o telefone já em todas as casas e nós temos o aparecimento do telefone celular. Ou seja, as pessoas passaram a se locomover menos para se comunicar com outras pessoas. As pessoas passaram a viajar menos. Apesar de aumentar o número de transporte, as pessoas passaram a viajar menos com os próprios pés. Aumentou o sedentarismo, aumenta novamente a obesidade. Chegamos nos anos 90 e finalmente nos anos 2000 com a maldita internet. Por que eu digo maldita internet? A mesma internet que está permitindo que eu chegue aqui até você é a mesma internet que fez com que você não converse mais com seu vizinho pessoalmente. Essa internet transformou a nossa sociedade e está transformando cada vez mais o nosso mundo num mundo muito mais individualista. E esse mundo individualista está fazendo com que, está promovendo pequenos núcleos individuais ao invés de pequenos núcleos familiares. Aí eu pergunto, onde nós vamos chegar em 2050, com tudo isso que ocorre? Essa é a grande pergunta. As pesquisas mostram que a biotecnologia e a inteligência artificial são as duas próximas revoluções. E eu acredito nisso. Eu acredito que a partir de alguns anos nós já vamos passar a clonar não somente animais, mas vamos clonar quase todos os seres orgânicos, inclusive partes de seres orgânicos. Vamos conseguir clonar pernas, vamos conseguir clonar carne, vamos conseguir clonar verduras. Acredito nisso. Acredito que existem tecnologias já sendo desenvolvidas para isso. E isso pode nos ajudar bastante, mas vai gerar uma abundância sem fim. Até que ponto é ético, até que ponto é legal, até que ponto é interessante nós lutarmos contra a nossa própria espécie, até que ponto é lutarmos contra a nossa própria programação. Será que não é interessante manter um certo nível de esforço para nós conquistarmos alimento e exercício? Será que não é interessante nós promovermos o exercício ao invés de criarmos pílulas para emagrecer, que até agora todas elas foram falsas, né? Mas que em algum momento vai surgir?
Até que ponto vale a pena viver mais e com o corpo cada vez mais sucateado? Essa é a pergunta. O que é evolução natural? Você desenvolve uma prótese mecânica para alguém que perdeu uma perna? Sim, você está resgatando algo que o corpo já tinha. Sim, considero isso evolução natural. Estamos usando a nossa inteligência para resgatar algo que nós perdemos. Mas será que colocar um chip na cabeça ou colocar o cartão de crédito subdérmico, será que isso é evolução natural? Será até que ponto nós vamos evoluir? Será que a nossa espécie não está caminhando para a extinção e o surgimento de uma nova? Mas, Magu, isso é ótimo. Surgimento de uma nova espécie significa que nós evoluímos. Sim, o que acontece com a espécie anterior quando surge uma nova espécie no ecossistema? Normalmente ela é extinta. Às vezes em algumas centenas, milhares de anos. Eu sei que a gente não vai viver isso. Eu sei que nenhum de nós vai viver isso. Mas a pergunta que fica é, e os nossos descendentes? Será que nós nos preocupamos somente com os nossos filhos? Será que nós nos preocupamos com as próximas 40 gerações que terão nosso sangue também? Nos preocupamos tanto com o nosso sangue, mas nós não conseguimos enxergar os nossos tetranetos, porque não estaremos vivos até lá. Será que nós somos tão egoístas a ponto de não pensarmos no nosso planeta, ao invés de pensarmos somente em nós e na nossa família? Será que isso não é uma forma grosseira ou ingênua de egoísmo? O caminho começa agora e ele parte da sua atitude. Isso é uma aula? Sim, mas isso pode ser também um grande debate. Um grande debate de como nós podemos mudar o nosso mundo a partir do nosso jardim. De como nós podemos nos alimentarmos melhor, de como nós podemos sair daquele jargão. Se eu não posso viver de forma 100% natural, então é melhor eu chutar o balde. Não, você pode viver da forma mais natural possível. E o possível vai muito além dos nossos paradigmas. O possível vai muito além de você passar uma vez por semana no corredor da Bomboniere e levar um chocolate, ou uma vez por semana nos congelados e levar uma pizza, porque, vou comprar uma pizza para uma emergência. Só que essa emergência não dura 48 horas. A exceção é a exceção daquele alimento. Mas quantos alimentos você fez exceção nos últimos 6 meses? Já deixou de ser exceção. Então, esse paradigma que nós devemos quebrar, esse conceito, essa crença de que nós vivemos bem porque nós comemos o que os nossos avós comiam. Talvez, se nós comêssemos o que os nossos tetravós comíamos, nós comeríamos muito melhor do que comemos hoje. Hoje, comemos de maneira farta e nos nutrimos, mas não significa que nós tenhamos saúde para o resto da vida. E nas próximas aulas, nós vamos debater exatamente isso, as consequências de todos esses fatos históricos. Essa primeira aula, ela serviu, número 1, para nós nos conhecermos um pouco mais, sabemos como a nossa espécie ela surgiu e como ela vem se desenvolvendo ao longo do ano. Número 2, saber como a nossa inteligência ela pode nos levar para a extinção ou para a evolução. E 3, até que ponto a nossa inteligência ela pode nos ajudar ou ela pode nos tornar mais doentes.